A jornada do milionário, mudando vidas e construindo sonhos pelo mundo. Era um dia comum para Eduardo, um dos homens mais ricos de São Paulo. Rodeado por luxo, com vista para a cidade que nunca dorme, ele se jogava em papéis e mais papéis, cada um mais importante que o outro. O sol batia na janela de seu escritório, iluminando uma carta amarelada que, por acaso, caiu de uma pilha de documentos. Curioso, ele a pegou, sem imaginar que aquele pedaço de papel mudaria sua vida para sempre. As palavras dançavam diante de seus olhos. Samuel, Ana e Lucas, filhos, amor passageiro. Eduardo se sentiu fisicamente atingido. Um nó se formou em sua garganta e seu coração disparou. Como assim ele tinha 3 filhos que nunca conheceu? A mente fervilhava. Lembranças de uma juventude despreocupada e de um amor fugaz passaram como um filme diante de seus olhos. Suas mãos tremiam. A carta não mentia. E a verdade pulsava como um fantasma em sua sala opulenta. Revelações. Palavras que cortavam como lâminas. Ele não podia acreditar. Então, por que sua mãe sempre o advertira sobre antigos romances? Fique longe deles, Eduardo. Eles só trazem confusão. Ecoavam os conselhos em sua mente. Agora, ele se via preso entre a culpa e a dúvida. Deveria buscá-los, conhecê-los, tentar redimir-se após anos vivendo em excesso? O peso da responsabilidade o esmagava. Ao mesmo tempo, os rumores sobre sua descoberta começaram a circular, como fogos de artifício acesos em meio à escuridão. Um rival de negócios, que queria seu lugar ao sol, esperava a hora certa para agir. Tornar público esse secreto escandaloso poderia arruinar sua reputação. Eduardo sentia uma pressão crescente. O tempo corria e a necessidade de desvendar essa nova camada de sua vida o consumia. Chegava ao limite. Não conseguia respirar. As coincidências se acumulavam. Uma foto de um garoto com o sorriso do pai apareceu nas redes sociais. Era Samuel. Ele queria saber a verdade. E o que fazer com Ana e Lucas? Eles viveram em um subúrbio, longe do brilho e da riqueza, lutando contra as dificuldades. O contraste cortava fundo. Como deveria se aproximar deles? O que se poderia dizer sem causar mais dor? Quando a reunião se aproximava, o silêncio do seu escritório ficou ensurdecedor. Todo o conforto ao redor parecia uma piada cruel. Seria capaz de reconstruir uma história que nunca existiu, ou a dor estaria apenas começando? Eduardo se deu conta de que aquele encontro poderia abrir feridas profundas, não só para ele, mas para 3 pessoas que teriam todo o direito de senti-lo. Nesse momento, ele percebeu que cada passo que desse poderia mudar o destino de sua vida e deles. Será que conseguiriam mudar suas vidas e construir sonhos juntos? A pergunta pairava no ar, absorvendo cada instante de sua angústia sem resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. As calafrios da incerteza percorriam seu corpo enquanto ele se preparava para a reunião com Samuel, Ana e Lucas. Pensava em tudo o que diria, mas uma sombra de dúvida o perseguia. O silêncio do escritório parecia gritar. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Mas o peso em seu peito nunca fora tão forte. Quando a hora chegou, Eduardo sentiu a mão tremer ao apertar o botão do elevador. Os andares subiam rapidamente, mas o tempo parecia uma eternidade. Finalmente, ele pisou na rua e a luz do sol bateu em seu rosto. O brilho e o glamour da cidade ao redor dele eram um contraste gritante com a confusão dentro de sua mente. O coração batia forte, a expectativa quase palpável. Eduardo chegou ao café onde combinara encontrar os filhos. Ele se sentou em uma mesa isolada e esperou. Assim que viu Samuel entrar, seu coração disparou. O garoto parecia tão parecido. Ana e Lucas o seguiram, e por um momento, tudo teve um ar de felicidade. Uma promessa. "Oi, pai", disse Samuel, hesitante. As palavras ecoaram na mente de Eduardo. Pai. A palavra tinha um peso que ele nunca teria imaginado sentir. Os outros se sentaram, e os rostos mostravam uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. As memórias do passado começaram a assombrá-lo, e antes de conseguir se controlar, ele se lembrou da carta. Os olhares eram intensos. Ana quebrou o silêncio nervoso. "Então, você finalmente veio." E naquele instante, a porta do café se abriu e uma figura conhecida entrou. Era Clara, seu passado amado, a mulher que havia se perdido no labirinto da memória. Eduardo sentiu o estômago revirar. Clara? Aqui? O que ela estava fazendo? Ele nunca imaginou que ela apareceria agora, justo neste momento. "Eduardo", Clara disse, a voz trêmula. O olhar dela era uma tempestade de emoções. Eduardo se levantou, surpreso, e ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. "Você precisa saber." E então, a reviravolta, a verdade escandalosa que poderia destruir tudo. "Os meninos, eles não são só seus", murmurou Clara. "Tão próximo, mas distante em seu mundo. Lucas, ele é filho de outro homem. Eu não consegui contar, era tão difícil. E Ana, o café estava em silêncio absoluto. O choque era palpável. Samuel olhava para os dois com uma expressão de desespero, enquanto Ana cobria a boca com as mãos. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. O chão sob seus pés desapareceu. As verdades que ele estava prestes a descobrir seriam ainda mais dolorosas do que imaginara. "Não é justo", ele disse, a voz falhando. "Por que você me escondeu isso, Clara? Por que agora?" A frustração e a dor se misturavam em seu peito. Os olhares estavam fixos, as respirações ansiosas. Ele se tornou o centro de uma tempestade que mal podia entender. Os murmúrios dos outros clientes começaram a se espalhar.
apontando, julgando. O drama se tornava público e Eduardo sentiu a pressão de todos os lados. Ele havia sonhado que estava lá para reparar um erro, mas agora tudo parecia se transformar em um pesadelo. A única coisa que restava era uma imensa dúvida. O que isso significava para o futuro? Quais segredos ainda estavam por vir? Estaria tudo perdido antes mesmo de começar? Enquanto o caos envolvia o café, Eduardo percebeu que sua jornada apenas começava. E a pergunta que ficou no ar, ecoando em sua mente: será que seus filhos poderiam ainda acreditar nele? Enquanto o murmúrio do café cercava Eduardo, o gelo na sala era palpável. Ele olhou nos olhos de Clara, esperando que mais explicações descessem de seus lábios. Mas antes que ele pudesse formular outra pergunta, um grito explodiu do fundo do café. Parem de se esconder! Uma mulher, cabelos desgrenhados e olhar acusador, avançou em direção à mesa. Ela parecia uma tempestade. Eduardo reconheceu o rosto, embora tivesse feito esforço para esquecer. Era Mariana, uma ex-namorada de seu passado distante. Uma história que ele nunca imaginou que se entrelaçaria com essa. A ruiva estava ali, e ela tinha muito a dizer. Você não pode simplesmente entrar e deixar as pessoas em pânico. Clara tentou argumentar, o desespero em sua voz crescendo. Mas Mariana não se deixou abalar. Seus olhos estavam fixos em Eduardo, e ela não tinha intenção de voltar atrás. Eduardo, você não sabe toda a verdade. Somos mais do que apenas as nossas histórias. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, disse. Isso tudo nos afeta. Ela gesticulava, sua voz aumentando com cada palavra. A sala inteira havia parado. Todos os presentes se viraram para trazer um clique à realidade daquela cena surreal. Samuel, Ana e Lucas observavam em choque, sem saber a quem acreditar ou o que pensar. O ar havia se tornado pesado, como se uma cortina de fumaça asfixiante tivesse descido sobre eles. Mariana, Eduardo começou, mas não conseguiu completar. A presença dela era como uma bomba relógio, e ele sabia que não poderia ignorá-la. Não ouse me interromper, Mariana insistiu, a voz cortante. Você acha que é o único a ter segredos? Clara não é a única que tem algo a esconder. Você é pai, mas não apenas deles. Você tem outro filho, Eduardo. Um filho que você nem sabe que tem. O silêncio foi quebrado por um sussurro coletivo. Os 3 jovens na mesa olharam para o pai, buscando respostas. Eduardo se viu perdido, a mente girando em uma montanha russa de confusão. Como é que você sabe disso? O tom de sua voz saiu mais alto do que pretendia. O pânico começava a se instalar. Eu sou amiga de Clara há anos, disse Mariana, com a voz mais calada agora, mas ainda intensa. Ela me contou tudo, os medos, as inseguranças, e esse outro filho. Enquanto você se divertia em São Paulo, ele enfrentava a vida com a mãe. Eduardo estava mergulhado em lembranças de sua juventude, de sua irresponsabilidade. A ideia de um filho perdido, uma vida inteira sendo conduzida longe dele, era devastadora. Quem é ele? Ele mal conseguiu mais que um sussurro, as palavras saindo entrecortadas. Mariana hesitou um momento, mas o olhar feroz de Clara a encorajou. Seu nome é Rodrigo. Ele e a mãe vivem no interior, longe dessa cidade. Clara nunca teve coragem de contar, mas uma onda de emoções inundou Eduardo.
Ele não sentia apenas a dor numa nova traição, mas também uma ferida fresca se abrindo em seu espírito. O calor do dia se transformou em frio, uma corrente de choque percorrendo seu corpo. Rodrigo, sussurrou ele. Samuel olhou para o pai. Então para Clara e Mariana, um turbilhão de sentimentos passando por seu rosto. Então, você não sabe nem quem nós somos realmente. Ele levantou da mesa, indignado. Eduardo tateou no espaço em busca de uma resposta, mas tudo o que encontrou foi a própria vulnerabilidade. Ele tinha construído muros, vivido dentro de uma bolha de riqueza e sucesso, e aquilo tudo agora parecia desmoronar. O que eu fiz? Seu coração gritava, mas as palavras mal saíam. O café se tornava um palco de julgamentos, sussurros e olhares reprovadores. Ele percebeu que não apenas o passado estava vindo à tona, mas segredos que poderiam explodir ainda mais à frente, afetando vidas já fragilizadas pela falta de verdade e confiança. As lucubrações continuaram a ecoar, e o peso do passado estava prestes a arrastar tudo o que ele amava para um abismo. À medida que Eduardo se obrigava a pensar em Rodrigo, o possível filho que nunca conheceu, ele percebeu que sua jornada, em vez de se estabilizar, estava prestes a entrar num novo mar de complicações. A única certeza era a incerteza, e ela se aproximava rápido. O que aconteceria agora, ele não tinha ideia. Enquanto o caos envolvia o café, Eduardo percebeu que sua jornada apenas começava. Mas antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, algo mudaria radicalmente a direção daquela reunião já tumultuada. A porta do café se abriu. Eduardo! O homem exclamou, sua voz carregando um peso de desespero. Precisamos conversar. É urgente! Eduardo ficou paralisado. Quem era aquele homem? O rosto era de alguém que ele não conhecia, mas a intensidade no olhar era inconfundível. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o homem continuou, ofegante. É sobre Rodrigo. O nome bateu como um trovão em sua mente. Rodrigo, o filho desconhecido. Todos estavam em silêncio agora, absorvendo o que acabara de ser dito. Eduardo sentiu o estômago revirar. O que você sabe sobre ele? Perguntou, a voz tomando um tom mais firme, como uma necessidade de entender. O homem respirou fundo, e seu olhar se tornava cada vez mais sério. Eu sou amigo da mãe de Rodrigo. Há algo que você precisa saber. Algo que Clara e Mariana não te contaram. A agitação nas mesas próximas aumentava. As pessoas começaram a murmurar e apontar. Mas Eduardo só conseguia focar no homem à sua frente. Fale, ele exigiu. Rodrigo está em perigo. O homem sobressaltou. Ele foi sequestrado. Era como se tempo houvesse parado. Os murmúrios se calaram. O mundo de Eduardo girou. Como assim? A incredulidade enchia sua voz. De que forma? Os sequestradores querem dinheiro. A mãe dele, Helena, está desesperada. E eu não sabia como te contar isso, mas você precisa ir até lá. Eles podem estar atrás de você também, disse o homem. Eduardo, eu não sei como, mas você é a única chance que ele tem. Eduardo sentiu seu coração disparar. Teias de vergonha, culpa e agora pavor se entrelaçavam em sua mente. Ele estava longe de ser um pai exemplar, mas isso era devastador. Samuel, Ana e Lucas assistiam à cena, seus olhares se alternando entre choque e confusão. Os sentimentos oscilavam, se misturando em um turbilhão de emoções. Tem que haver algum engano, Clara disse.
as mãos tremendo. Rodrigo não pode estar em perigo, não é possível. O homem olhou para ela com determinação. Helena não teve como avisar. Não há tempo a perder. A única coisa que ela pediu foi que você, Eduardo, venha rápido. Ele precisa de um pai agora mais do que nunca. O silêncio que se seguiu parecia uma pressão insuportável. Eduardo mal conseguia processar tudo. Ele foi de ser um milionário, acima dos problemas do mundo, a um pai que agora carregava o peso de uma vida nas costas. Sequestrado por quem? Não posso dizer, mas você tem que confiar em mim. O tempo está correndo, reiterou ele, nervoso. O café virou um sindicato de incertezas e expectativas esmagadoras. Os murmúrios voltaram, cada cliente com suas próprias especulações, cada olhar cheio de julgamentos. Eduardo sabia que sua vida ia mudar completamente e que o tempo não esperaria por ninguém. Ele tinha que agir. Mas como? Fui atrás de você porque eu sabia que, no fundo, você se importaria, continuou o homem. Eu só não podia contar antes. O que passou na vida é só fachada. O que importa agora é salvar o menino. Eduardo olhou nos rostos de Samuel, Ana e Lucas. Aquela não era apenas uma questão de seus novos filhos, mas algo maior, uma luta para salvar uma vida. Ele havia vivido em um mundo que não parecia real, e agora a realidade estava batendo à sua porta de uma forma cruel e devastadora. Ele respirou fundo. A pergunta que pairava no ar era: estaria ele preparado para enfrentar o passado e salvar um filho que mal conhecia? E se conseguisse, que outros segredos estariam escondidos por trás desse jogo sombrio? O café, os rostos, o dilema, tudo pesava sobre seus ombros, e cada pulso que seu coração dava parecia ecoar a urgência da situação. Eduardo olhou novamente para o homem, a determinação começando a se formar. Ele sabia que cada decisão a partir daquele momento moldaria não apenas o seu futuro, mas o de Rodrigo e talvez de todos ao seu redor. A vida tinha muitas camadas, e na sua essência, ele percebeu que precisaria enfrentar as sombras, não só por si mesmo, mas por quem não tinha escolha. Vamos. Nesse momento, ele estava no limiar de um abismo, prestes a dar um passo que poderia mudar tudo. Vamos, repetiu, tentando manter a calma enquanto o coração disparava. Ele já tinha tanto a enfrentar. Quando se virou para sair, um grito cortou o ar. Eduardo, espere! Voz era de Clara, mais aguda agora, como uma sirene. Ele parou. As expectativas se acumulavam à sua volta. Todos os olhares estavam fixos neles, como se a sala pudesse explodir a qualquer momento. Precisamos falar, Clara insistiu, o rosto pálido. Você não pode apenas ir embora assim. Eu não posso deixar Rodrigo em perigo, Clara. Ele sentia a urgência pulsar em suas veias. Ele pode estar em grave perigo. Oh! Mas e os outros, Eduardo? A voz de Clara agora tremia. Você não acha que deveria considerar o que isso fará com eles? Com Samuel, Ana e Lucas? Os rostos dos filhos pareciam cada vez mais confusos e angustiados. Era claro que estavam perdidos. Você estava prestes a me dizer algo, Clara. O que mais você esconde? Eduardo exigiu, a frustração transparecendo.
O homem ao seu lado observava, sua presença quase invisível, mas carregava uma energia que amplificava a inquietação. Eu precisava me preparar. Quando nos separamos, você não foi apenas você e eu. Havia mais. Clara hesitou. O que ela ia dizer parecia ainda mais pesado que tudo que já foi revelado. Ainda há algo pendente entre nós, Eduardo. Alguma coisa que pode mudar tudo de novo. Os murmúrios aumentaram, mas Eduardo não tinha tempo para isso. O que você quer dizer? Fale logo. Os meninos, Clara começou, mas sua frase foi interrompida por outro grito. Dessa vez, era Mariana. Parem com essa conversa. Clara, você não pode continuar escondendo isso. O clima esquentou ainda mais. Mariana avançou, seus olhos ardendo com indignação. Você mesma pediu ajuda para cuidar dos meninos. E agora? Quer que Eduardo assuma uma responsabilidade que não é só dele? Eduardo sentiu uma onda de confusão. O que Mariana estava insinuando? Ele sentia seu estômago se contorcer. As verdades começavam a se amontoar como pedras pesadas em sua mente. Eduardo, por favor. Clara estava em lágrimas. É muito mais complicado. Você pode. Antes que pudesse concluir, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Vidros quebrando. O som de gritos. O café inteiro ficou em silêncio absoluto. Um pânico coletivo tomou conta do local. O que estava acontecendo? Eduardo virou-se rapidamente. Seu instinto de pai despertando em um instante. Eduardo, saia! Gritou o homem misterioso, apontando para a porta. É uma emboscada. A sala se transformou em caos. Ouvindo o aviso, Eduardo puxou Clara e seus filhos para trás, tentando se proteger. Mas não antes que uma sombra se projetasse, e uma figura entrou pela porta quebrada, armada, a expressão de ferocidade estampada no rosto. O clima de festa se transformou em uma cena de filme de terror. Eduardo, precisamos do menino! Berrou a figura, em um tom que refletia um conhecimento íntimo do problema que envolvia Rodrigo. Corações dispararam, a adrenalina inundou o ar. Então, algo inesperado aconteceu. Ele é meu filho também, declarou uma mulher que Eduardo mal reconheceu, mas que tinha um olhar familiar. Helena, gritou Clara, reconhecendo a intrusa. O que você está fazendo aqui? O silêncio era palpável. As revelações se acumulavam na sala, e Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era apenas Rodrigo que estava no meio daquilo tudo. Rodrigo é nosso filho, Eduardo. Helena completou, o desespero e a determinação em seu tom. Eu não marquei encontro com você, mas ele precisa de você agora. Os sequestradores estão atrás dele, porque você é a única chance de libertá-lo. Eduardo estava em choque. O que isso significava para todas as suas interações? Para Clara? Para Mariana? Ou mesmo para Samuel, Ana e Lucas? Seria esse um novo filho que ele ainda nem imaginava ter? Todas as certezas que ele tinha desmoronaram. Caíram como um castelo de cartas. Não, isso não pode ser verdade. A voz dele saiu como um sussurro quase incrédulo. Como você pode dizer isso? O desespero tomou conta de sua mente. Ele mal conseguia respirar. Você precisa decidir, Eduardo, disse Helena, impassível. Rodrigo está em um local que você não pode imaginar. Se não agir agora,
ele poderá desaparecer para sempre. A cena estava confusa, entrelaçando dramas pessoais com urgências de vida ou morte. A pressão se intensificava, e Eduardo sabia que mais do que nunca precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir. O que mais poderia estar escondido sob a superfície dessa história? Ele olhou nos olhos de cada um à sua volta, buscando um sinal, uma resposta pelo que fazer. Estava mais perdido do que nunca. E a última coisa que ecoou em sua mente antes do caos recomeçar foi a pergunta envolta na atmosfera pesada do café. Quem sou eu realmente? E como vou salvar Rodrigo? Enquanto o caos envolvia o café, Eduardo percebeu que sua jornada apenas começava. Mas antes que ele pudesse processar tudo o que estava acontecendo, algo mudaria radicalmente a direção daquela reunião já tumultuada. A porta do café se abriu novamente, e um homem alto de terno escuro entrou apressadamente. O olhar dele atravessou a sala como uma flecha. Quando suas vistas se fixaram em Eduardo, uma tensão palpável se espalhou. O homem se aproximou, e todos os olhos se voltaram para ele. Eduardo, é urgente. Eduardo ficou paralisado. Quem era aquele homem? O rosto era de alguém que ele não conhecia, mas a intensidade no olhar era inconfundível. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o homem continuou ofegante. É sobre Rodrigo. O nome bateu como um trovão em sua mente. Rodrigo, o filho desconhecido. Todos estavam em silêncio agora, absorvendo o que acabara de ser dito. Eduardo sentiu o estômago revirar. O que você sabe sobre ele? Perguntou, a voz tomando um tom mais firme, como uma necessidade de entender. O homem respirou fundo, e seu olhar se tornava cada vez mais sério. Eu sou amigo da mãe de Rodrigo. Há algo que você precisa saber. Algo que Clara e Mariana não te contaram. A agitação nas mesas próximas aumentava. As pessoas começaram a murmurar e apontar. Mas Eduardo só conseguia focar no homem à sua frente. Fale, ele exigiu. Rodrigo está em perigo. O homem sobressaltou. Ele foi sequestrado. Era como se tempo houvesse parado. Os murmúrios se calaram. O mundo de Eduardo girou. Como assim? A incredulidade enchia sua voz. De que forma? Os sequestradores querem dinheiro. A mãe dele, Helena, está desesperada. E eu não sabia como te contar isso. Mas você precisa ir até lá. Eles podem estar atrás de você também, disse o homem. Eduardo, eu não sei como, mas você é a única chance que ele tem. Eduardo sentiu seu coração disparar. Teias de vergonha, culpa e agora pavor se entrelaçavam em sua mente. Ele estava longe de ser um pai exemplar, mas isso era devastador. Samuel, Ana e Lucas assistiam à cena, seus olhares se alternando entre choque e confusão. Os sentimentos oscilavam em um turbilhão de emoções. Clara disse, as mãos tremendo. Rodrigo não pode estar em perigo. Não é possível. O homem olhou para ela com determinação. Você não sabe. Helena não teve como avisar. Não há tempo a perder. A única coisa que ela pediu foi que você, Eduardo, venha rápido. Ele precisa de um pai agora mais do que nunca. O silêncio que se seguiu parecia uma pressão insuportável. Eduardo mal conseguia processar tudo. Ele foi de ser um milionário acima dos problemas do mundo
a um pai que agora carregava o peso de uma vida nas costas. Sequestrado? Por quem? Não posso dizer. Mas você tem que confiar em mim. O tempo está correndo, reiterou ele, nervoso. O café virou um sindicato de incertezas e expectativas esmagadoras. A pressão se intensificava e Eduardo sabia que, mais do que nunca, precisaria de coragem para enfrentar o que estava por vir. Ele olhou nos rostos de Samuel, Ana e Lucas. Aquela não era apenas uma questão de seus novos filhos, mas algo maior, uma luta para salvar uma vida. Ele havia vivido em um mundo que não parecia real, e agora a realidade estava batendo à sua porta de uma forma cruel e devastadora. Ele respirou fundo. A pergunta que pairava no ar era: estaria ele preparado para enfrentar o passado e salvar um filho que mal conhecia? E se conseguisse, que outros segredos estavam escondidos por trás desse jogo sombrio? O café, os rostos, o dilema, tudo pesava sobre seus ombros, e cada pulso que seu coração dava parecia ecoar a urgência da situação. Vamos, ele disse, finalmente, e enquanto se levantava, uma pergunta se formou em sua mente. O que mais esteja? E agora, tudo seria diferente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor explodiu na entrada do café. A porta foi arrebentada com força, dando lugar a um grupo de homens armados. Eles avançaram, gritando ordens. O pânico tomou conta do ambiente. Estava claro que não estavam ali apenas para fazer perguntas. Eram sérios e carregados de intenções hostis. Fique onde está, gritou um dos homens, enquanto se dirigia a Eduardo. O olhar deles percorria a sala, parando em cada um dos presentes, buscando por algo ou alguém. Os murros e as vozes elevadas criaram uma onda de medo. Eduardo trocou um olhar alarmado com Clara, que parecia prestes a desmaiar. Binoculares na mão de um dos homens capturaram sua atenção. O que eles estavam procurando? Foi então que tudo ficou claro. Meu Deus! Rodrigo! Eles queriam Rodrigo. Uma onda de adrenalina percorreu a espinha de Eduardo. Ele sabia que precisava reagir. Se movia sempre que o momento o permitisse. Então tudo explodiu em uma nova dimensão de caos. Alguém gritou. Um tiro disparou. A porta do café estava aberta e a crise se instalou. Eduardo viu Samuel ser puxado para o lado. O olhar do filho refletia medo e confusão. Os outros também estavam em pânico. E então, em meio ao caos, a verdade mais devastadora veio à tona. Rodrigo não é só seu filho, Eduardo, berrou Helena, tentando avisá-lo. Seus olhos estavam arregalados de desespero. Ele é meu filho e do homem que está aqui com você. E então ela apontou para o homem que havia entrado primeiro. Ele é seu irmão. O mundo parou. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os ares de mistério, todas as revelações, tudo parecia pesadelo. A revelação era como uma bomba, quebrando laços, apertando corações,
e deixando uma única pergunta pairando no ar. Como isso pôde acontecer? O que mais estava escondido? E enquanto os gritos ecoavam e o caos se desenrolava à sua volta, Eduardo percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O mundo parou. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Meu irmão? Era tudo o que conseguia pronunciar. O eco da palavra reverberou, parecendo fazer o café tremer ao seu redor. Clara, Mariana e Helena trocavam olhares cheios de horror e incredulidade. Os homens armados, que agora cercavam a sala, pareciam mais perigosos do que nunca. Rodrigo não pode estar em perigo, murmurou Helena, desesperada, enquanto os olhos se arregalavam. Samuel, Ana e Lucas estavam paralisados, as feições crispadas em choque. O pânico começou a tomar conta da atmosfera aflitiva. Fique onde está! Gritou um dos homens, empunhando uma arma com firmeza. Eduardo mal ouviu. A revelação o assolava como um vendaval, a mente girando ao tentar compreender o que isso significava. Como isso poderia ser? Ele tinha um irmão, um filho, e ali estava a bagunça de seu próprio coração, como se tudo o que havia construído estivesse em ruínas. O que você está dizendo, Helena? Como assim, meu irmão? Eduardo não tinha palavras. Uma tempestade de perguntas o inundava, mas a urgência da situação não podia esperar. Os homens armados estavam nervosos, sua raiva crescendo. Precisamos do dinheiro, Eduardo. Eles o têm como garantia e você é a única maneira de salvá-lo, berrou um deles, como se uma nova tensão se acumulasse a cada segundo. A situação estava prestes a sair do controle. Enquanto isso, um grupo de clientes se aglomerava na entrada do café, com olhos arregalados, todos paralisados diante da cena. Eduardo notou que os sussurros se espalhavam por entre eles. O silêncio carregado era como uma faca cortante, e as reações de medo misturadas com curiosidade faziam o ar ficar pesado. Não, você não pode fazer isso! Clara gritou, seus olhos agora arregalados de pânico. Rodrigo é seu filho também, Eduardo. Você é tudo o que ele tem. O desespero em sua voz era palpável e Eduardo sentiu um nó apertar ainda mais sua garganta. Basta! Gritou o homem líder da gangue, fazendo a arma brilhar sob a luz do café. O barulho do metal soando ecoou e para Eduardo isso era o som do caos. Tudo o que ele queria era entender, encontrar uma saída, salvar Rodrigo. Você vai fazer o que eu disser, ou seu irmão pagará o preço. Rodrigo não pode ser um refém. Eduardo disparou, o coração ardendo em frustração. Como eu posso salvar alguém que esse homem diz ser meu irmão, que eu nunca conheci? Os homens encostaram armas nos demais. A tensão na sala era insuportável. Eduardo olhou para os rostos de Samuel, Ana e Lucas. Eram crianças que acabavam de descobrir que o pai não era o homem que pensavam. E agora ele estava prestes a perder mais um filho. O peso da culpa desabou sobre ele e a dor começou a se espalhar como um veneno. Então a reviravolta aterradora aconteceu. Um tiro atravessou o café. O barulho do disparo ressoou com um impacto ensurdecedor. O pânico se instaurou. O corpo de Helena caiu ao chão, o olhar vazio, a expressão congelada na dor.
E na angústia, Eduardo ficou paralisado. O horror de ver o mundo que até então se mantinha equilibrado, definitivamente se desmoronando diante de seus olhos. Não! Ele gritou, sentindo as lágrimas brotarem, misturadas com a incredulidade. A sala inteira estava em choque. O tempo parecia ter parado. As conversas cessaram e o medo se concretizou completamente. Eduardo nunca se sentiu tão impotente. As palavras de Helena voltaram à sua mente. Rodrigo é seu irmão. Mas o que mais? O que mais estava escondido sob a superfície? O que era verdade? Agora mais do que nunca, Eduardo sabia que precisava salvar Rodrigo. Mas sem Helena para guiá-lo, as peças do quebra-cabeça se tornavam indistintas. Ele teria que se arriscar a descobrir a verdade em meio ao caos. E assim, desafiando o desespero, ergueu-se, decidido. Então, vamos descobrir isso juntos, murmurou, os nervos à flor da pele. Agora, vamos encontrar Rodrigo. E no coração da confusão, mais uma pergunta surgiu. O que mais ainda estava prestes a ser revelado? Enquanto o caos envolvia o café, Eduardo percebeu que sua jornada apenas começava. Ele sabia que precisava salvar Rodrigo, e essa urgência crescia a cada segundo. Vamos encontrar Rodrigo. O desespero em sua voz era palpável. Mas enquanto se preparava para sair, a figura armada diante dele fez um gesto brusco com a arma. Basta! Ninguém se mexe! Bradou o homem, sua voz estrondando como um trovão. A pressão do momento fez o ar ficar pesado. O pânico crescia e o café estava em completo silêncio. Os olhares confusos e aterrados. Você não pode sair! O homem olhou fixamente para Eduardo, e algo no seu olhar sugeria que não era só um ladrão comum. Havia uma ferocidade obscura ali. Rodrigo é nosso refém, e você se tornou parte desse jogo. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? O que mais está acontecendo aqui? A necessidade de respostas pulsava dentro dele. A vida do filho estava em jogo. Rodrigo não é apenas um garoto sequestrado, disse o homem, a voz endurecendo. Ele é parte de algo muito maior do que você imagina. Ele é a chave para um segredo que vale milhões. E você vai me ajudar a encontrá-lo. O choque ficou estampado no rosto de Eduardo. O quê? Que segredo? Ele mal conseguia processar. A revelação parecia pesada, como um peso mortal. E todas as verdades que acreditava saber começavam a desmoronar. A história que você conhece, tudo o que você pensou ser real, não é. Você não é apenas um milionário perdido nas sombras do seu passado. Você é parte de um esquema muito maior, uma rede. Os olhos do homem brilhavam numa intensidade inquietante. Rodrigo é essencial para que tudo isso se concretize, e você irá me ajudar a encontrá-lo, ou as consequências serão trágicas. Dentro dele, sentimentos de revolta subiram. Claro que não! Não sou essa pessoa! Não tenho nada a ver com essa trama! O homem balançou a cabeça, rindo com desdém. Oh, mas você é, Eduardo! Provou do dinheiro e do poder, se perdeu na vaidade. E agora, essa vida de ilusões não vai te salvar. A tensão aumentou. Enquanto Eduardo tentava reunir suas ideias, sentiu o olhar de Samuel.
Ana e Lucas na sua direção. O desespero nos rostos deles o paralisava. Ele sabia que precisava proteger suas crianças. Se Rodrigo é parte desse esquema, o que não me contaram? O que mais existe sobre ele que eu não sei? A voz dele tremia. O homem riu novamente. Você não faz ideia do que sua família esconde. Eu poderia facilitar sua vida, mas você precisa fazer uma escolha. Ele gesticulou com a arma, e Eduardo soube que o tempo estava se esgotando. Mal teve um instante para processar as novas informações. Se o que o homem dizia era verdade, tudo ao seu redor que ele pensava saber estava envolto em sombras. O café começou a cheirar a fumaça. A parede da história que ele havia construído estava desmoronando e as verdades se desfazendo. Mas antes que pudesse resolver o que fazer, um som ensurdecedor cortou o ar. Mais tiros. Mais gritos. A porta se abriu e um segundo grupo de homens armados entrou. O caos se instalou e a sala se tornou um campo de batalha. Peguem-no! Gritou um dos novos intrusos, mirando em Eduardo. O pânico tomou conta da sala. Eduardo sabia que ninguém estava a salvo, nem mesmo seus filhos. Nesse momento crítico, algo mais se destacou à sua frente. Não! Eduardo gritou, mas não havia como impedir. Um dos homens atirou em direção ao novo grupo. O choque ressoou pelo café, e quando Eduardo olhou novamente, tudo ficou em câmera lenta. Uma figura emergiu do fundo da sala, a expressão sombria. Chegou a hora de tudo ser revelado, gritou. Era um rosto familiar. A última visão que Eduardo conseguia lembrar era de uma pessoa que ele pensou ter deixado no passado, sua mãe. Ela tinha retornado depois de tantos anos. A emoção tomou conta dele, mas a confusão ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? As coisas vão mudar, Eduardo. A verdade está prestes a eclodir e você precisa estar preparado. O peso nas palavras dela o envolveu e, ao mesmo tempo, ele percebeu que a realidade estava prestes a explodir em uma verdade devastadora. A tensão estava no auge e ele teve certeza de que tudo que havia acreditado, cada pedacinho da sua vida, não era o que parecia. E antes que pudesse gritar, antes que o novo grupo conseguisse atacar, uma detonação explodiu. O café inteiro tremeu e Eduardo sentiu o mundo girar. No meio da poeira e do caos, ele sabia que tudo tinha mudado. E a pergunta ecoou na mente dele. Quem realmente era e em que tipo de armadilha havia caído? Parecia ter desmoronado ao redor de Eduardo. O estrondo da explosão corachou a sala, e o ar se encheu de fumaça e pânico. Ele viu Helena cair, seu corpo colidindo contra o chão, como se tudo estivesse em câmera lenta. A cena se desenrolava em uma confusão aterrorizante. O tempo parecia paralisar enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Helena, ele gritou, correndo em direção a ela. As feridas da verdade que acabara de ouvir ainda doíam em sua mente. Um irmão? Esse era apenas o começo do desastre. Todo o café estava em um caos. As pessoas gritavam e a tensão no ar era eletricamente palpável. O homem armado que havia ameaçado todos estava agora em alerta, o olhar fixo nas centelhas de desespero e raiva que pairavam entre os presentes. Mas havia algo mais. No meio do tumulto, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher que Eduardo nunca esperaria ver ali. Ele a conhecia bem. Era Beatriz,
uma antiga amiga de família. Alguém que pensou ter perdido para sempre em sua vida agitada. Eduardo, aqui! A voz dela cortou o ar como uma faca. Ele se virou e viu Beatriz apontando, seus olhos fixos em um ponto no fundo do café. Sem entender, Eduardo chutou os destroços de algumas cadeiras, indo em direção ao que ela estava mostrando. E então tudo se iluminou em sua mente. Rodas de memória giraram entre passado e presente. Havia mais. Havia algo que ele não sabia. Beatriz estava ligada a tudo de uma forma que não conseguia compreender. Ela não era só uma amiga, mas uma parte integrante de um plano que ele ainda não conseguia conceber. Você precisa ouvir, gritou Beatriz, enérgica. Rodrigo não é apenas seu filho. Ele é... Eduardo parou. Não podia suportar mais uma revelação agora. As palavras dela não se encaixavam. Antes que ela pudesse terminar, mais gritos surgiram. Os homens armados estavam se dividindo, e um deles estava prestes a tirar o fôlego de alguém com seu comportamento volátil. A cena parecia um pesadelo. Fuja, Eduardo! Mariana gritou, puxando as crianças para mais longe. Isso não está seguro. Mas ele não conseguia. Cada fibra do seu ser clamava por respostas. O café era um redemoinho de emoções, mas a verdade pendia no ar, como uma espada afiada, esperando para cortar. Alguém precisa nos dizer a verdade agora, Eduardo exclamou, sua voz ecoando entre o caos. O barulho ao redor desapareceu momentaneamente, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Beatriz continuou, sua voz baixa, mas firme. Rodrigo é um jogador nesse jogo sombrio. Ele é o filho de um homem que planejou tudo isso. O que você realmente precisa saber é que seu pai não é quem você pensa que é. O quê? Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. As palavras de Beatriz ficaram ecoando. Seu pai? Quem é ele? A expressão de Beatriz mudou rapidamente. O que deveria ser um momento de revelação tornou-se um labirinto de escuridão. Ela hesitou e o tempo parecia se estender. Antes que pudesse falar, o mastrondo high-tech ecoou. Uma luz intensa invadiu o café. Era um drone, pairando sob o teto, com uma câmera que observava cada movimento. Os homens armados imediatamente começaram a se dispersar. Mas Eduardo estava paralisado, ruminando a última frase. Aquela palavra ecoava. Pai. Eduardo, você precisa entender. Beatriz começou novamente. Mas uma nova onda de gritos interrompeu tudo. As figuras armadas estavam em movimento. E o caos estava prestes a explodir. E ali, em meio à fumaça densa, ao barulho e à tensão, Eduardo percebeu que de repente estava em um ponto crucial. Havia uma rede de mentiras e esquemas à sua volta. Mas o que mais estava sendo escondido? O que mais ele não sabia sobre sua família e sobre si mesmo? Como ele poderia salvar Rodrigo e também descobrir a verdade por trás de quem era realmente? O que mais ainda estava para ser revelado que faria tudo isso parecer apenas a ponta do iceberg? Enquanto a sala girava ao seu redor, Eduardo sabia que a batalha estava longe de terminar, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar de novo pairava no ar, ansiosa e aterradora. O caos no café
havia alcançado seu clímax. Eduardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo e o desespero crescia em seu peito. Helena estava caída e a tensão era palpável. As pessoas gritavam e o barulho dos disparos ainda ecoava em sua mente. Ele precisava agir. Rodrigo estava em jogo. Levanta! Vamos sair agora! Eduardo gritou, puxando Helena pela mão. Beatriz estava bem ao lado, e a determinação em seu olhar era uma luz em meio à escuridão. Mas os homens armados cercavam a entrada, e qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Eduardo fez uma rápida reflexão. Ele respirou fundo, tentando ignorar o medo que o paralisava. Vocês têm que confiar em mim, ele clamou, e os olhares confusos das crianças e de Clara o forçaram a encontrar a força dentro de si. Vamos sair disso juntos. De repente, uma nova explosão soou. Um dos sequestradores tomou um tiro direto e o grito dele cortou o ar. A sala, antes cheia de pânico, foi invadida por um silêncio ensurdecedor. Eduardo olhou para todos. Seu coração batia como um tambor. Era agora ou nunca. Em um movimento rápido, ele agarrou Beatriz, Clara e os filhos, puxando-os em direção à saída mais próxima. Sigam-me. A certeza em sua voz era insuficiente para abafar a dúvida. A saída estava bloqueada, mas havia outra porta nos fundos. Eles correram, passando acertadamente entre os móveis derrubados. O ar estava pesado. O cheiro de pólvora misturado à fumaça tornava tudo opressivo. Cada passo parecia uma eternidade. "Por aqui!" gritou Beatriz, guiando-os a uma pequena porta no canto. Eduardo a empurrou, e o impacto foi suficiente para abrir o caminho. Eles estavam do lado de fora. A luz de dia bateu em seus rostos, e uma onda de alívio os atingiu momentaneamente. Mas a uma distância, mais homens aguardavam. A batalha estava longe de ser vencida. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Ele tinha que encontrar Rodrigo. "Segurem-se juntos", ele instruiu, o coração disparando com urgência. "Por onde vamos?" Clara perguntou, a preocupação evidente no olhar. "Temos que ir para o meu carro", respondeu Beatriz. "É a única maneira." Eles correram para um estacionamento próximo, e Eduardo olhou para os rostos dos filhos. Samuel olhava para ele, aguardando uma resposta. "Está tudo bem, filho. Eu prometo que vou garantir a segurança de vocês", ele disse, mesmo sem saber se suas palavras eram verdadeiras. Quando chegou ao carro, olhou para Beatriz. "E agora, o que fazemos para salvar Rodrigo?" As palavras ferviam em sua garganta, um apelo por esperança. "Precisamos encontrá-lo. Eu posso te ajudar a rastreá-lo. O importante agora é levar todos a um lugar seguro. Depois, juntos encontraremos Rodrigo", Beatriz falou com firmeza. Eduardo assentiu, determinado. Eles precisavam de um plano. O tempo estava correndo, e as sombras do passado não podiam mais dominá-lo. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada sem precedentes, e a hora era agora. Enquanto dirigia, ele olhou para seus filhos. O que havia revelado até agora transformou suas vidas de forma irrevogável. As verdades estavam desembaraçando-se, mas um mistério permanecia. Quem era realmente seu pai e o que mais estava escondido? Ele queria garantir que encontrariam Rodrigo, mas quanto mais se aprofundavam nessa jornada, mais a questão de quem ele realmente era
parecia pesar em seus ombros, assim como o peso da responsabilidade. Eu prometo que vamos encontrar uma forma de tudo isso ter um final feliz, Eduardo murmurou, esperando que os demais pudessem acreditar. O caminho à frente estava incerto, mas uma certeza pairava no ar. A vida nunca mais seria a mesma. E enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, uma nova esperança germinava dentro dele. O que mais estava por vir? O futuro era um mistério. Agora, se você chegou até aqui, precisa agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a existir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.